Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 31 de maio do ano de 2022. É o último dia do mês de maio. E nós estamos no primeiro dia do mês de Sivan, do ano 5782. Estamos aí já no início do mês de Sivan, que é o mês de Shavuot, um mês em que nós vamos comentar aqui os ensinamentos que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg traz para nós sobre o mês de Sivan, né? Os ensinamentos que nós temos aí, ok? Temos aí também até o pôr do sol, o 44º dia da contagem do Homer, Sefirat HaOmer, e também nós vamos ver aí qual é o refinamento, né, para a nossa alma, emoções, personalidade, caráter, que nós temos aí para fazermos reflexão sobre o nosso 45º dia da contagem do Homer, Tiferet de Malchut, né? O que será que significa isto e qual é a conexão que há para com as nossas emoções, o nosso intelecto, a mãe das emoções, a nossa alma, ok? E vamos ter aí a nossa palavra do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o líder da nossa geração, sobre proteger o santuário interior, que está em conexão com a nossa aliá de hoje. Hoje nós estamos no terceiro dia da semana, chamada terça-feira, e nós estamos no nosso terceiro dia para o Shabat. E dentro da nossa paraxá semanal, Bamidbar, estamos aí na terceira leitura. Então, vamos ver o que significa o proteger o santuário interior. E então, amados, estamos aí com 267 dias do calendário judaico, né? Então, estamos aí numa contagem regressiva para a nossa festividade de Shavuot, sábado, no próximo sábado à noite, depois da Havdalah. Então teremos aí a nossa reunião para recordarmos, né, exatamente a outorga da Torá, né? Shavuot, que significa a outorga da Torá, e nós aí vamos aí, né, estarmos vendo alguns aspectos, né, que nós podemos fazer dentro de Shavuot. E para o pessoal aqui de Bauru e região, né, nós vamos ter a nossa reunião no sábado à noite, né, lá no salão junto com o nosso amado Emerson, né, e o seu grupo que estão ali no Jardim Silvestre, com o novo grupo que está somando conosco aqui em Bauru e região, no monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Nós estaremos aí passando para os amados o endereço para nós estarmos nessa nossa primeira reunião, juntamente com o novo grupo que está somando conosco aí, ok? Então, vamos em frente aí. Hoje o nosso shalom vai para o Valdson Manuel, de Goiânia, Goiás, a Radassa Todá, lá do YouTube, o Yuri Souza, também lá do YouTube, a Samara Leão, do Rio de Janeiro, a Nayara Oliveira, também lá do Rio de Janeiro, o Roberto Andrade, de Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo, o Matheus de Brito, Limeira, São Paulo, a Irani Braga de Mendonça e o esposo Juarez Carvalho de Nova Lima, Minas Gerais. A Aparecida Fátima, né, uma das integrantes do novo grupo que está somando conosco ali no Jardim Silvestre, né, aqui de Bauru. O Walter Sefarad, Rio de Janeiro. A Nina Pereira, Belo Horizonte, Minas Gerais. A Cida Aguilera, São Paulo, capital. O Josué Roberto Xavier Marques, de Criciúma, Santa Catarina. O Ronaldo Guerra, do Grupo Brasileiros de Origem Judaica.
o Ricardo Antônio de Juru, Paraíba, Ismênia Silva Dourados, Mato Grosso do Sul, Silas Silva, Rio Branco, lá do Acre, Calaça Mariá, Goiânia, Goiás, Tiago e a esposa Daiane, de Monte Alto, São Paulo, a Lucimaria Santos, de Anagé, Bahia, o Carlos Alexandre, de São Carlos, interior de São Paulo, e a Rosângela Marcondes, também do interior de São Paulo, da cidade de Lucélia, né? Baruch Hashem por isso daí, por esses amados que estão conosco aí nesses dias de à tarde com a Torá, ok? Aos nossos amados, né, que estão aí principalmente no estado de Pernambuco, né, e outros estados aí que estão sofrendo, né, as consequências das intensas chuvas. Então, em nome, né, de Érico Souza Samel, de Recife, Pernambuco, lá da cidade de Várzea, um negócio assim, e a Vânia Ivonete, também de Recife, lá de Pernambuco, Casa Amarela, né, deve ser uma identificação da cidade ou algo semelhante, né? Então, em nome, né, do Érico Souza Samuel e Vânia Ivonete, né, a todo o pessoal pernambucano e também os demais estados que estão sendo afligidos aí pelas intensas chuvas. Então, aqui à tarde com a Torá traz, né, a nossa prece, né, as nossas bênçãos para convosco, proteção, saúde, e que realmente cesse rapidamente, né, as intensas chuvas, voltando à sua normalidade, e que o Eterno dê graça aí, proteção às pessoas que estão aí sofrendo os reveses das intensas chuvas, dando portas abertas para que possam restabelecer a normalidade, bem como também saúde, o vigor, as perdas materiais que sejam sanadas e que o Eterno venha trazer, né, realmente consolo, conforto, forças para as famílias enlutadas de Pernambuco e demais estados ali vizinhos, em que possam aí estas famílias enlutadas, né, terem a bênção saradora, a graça da parte do Eterno, soberano dos mundos, para confortar os corações, fortalecer com as suas perdas aí, né? Que realmente cada vida venha buscar um refúgio em Deus e que Deus venha confortar e fortalecer cada vida aí. É a nossa prece, é a nossa bênção sobre, né, todo este povo que está aí. E que a graça de Hashem venha renovar o vigor, a saúde das pessoas para fazer o andar, né? Precisa seguir em frente, porque cada um tem a sua missão ainda a cumprir aí. Então, que seja sobre vós a bênção do soberano dos mundos, Olam, o soberano, né? E que nós possamos aí juntos estarmos aí em preces e também, né, canais confiáveis, né, onde estão aí arrecadando bens, né, para esse povo, que sejam aí realmente os governantes, né, o poder político, que possam administrar todos os recursos com temor aos céus, em prol da população, né, e que não haja aí desvios maléficos e perversos, mas que seja para suprir as necessidades do povo aí. Que sejam as nossas preces e bênçãos para convosco. Amém, amém. Temos aí a Luciana Rodrigues, Marília, a Cibele Ludmila, por um mundo melhor, né? Ela de Lisboa, Portugal. Também o nosso querido casal aí, a Edilane Minorello e o Claudemir Jesus Silva, aqui de Bauru, né? E que nós possamos aí estarmos cada vez mais nas brechas, né? Intercedendo, fazendo preces e abençoando os nossos amados irmãos não judeus, Benenor,
nos quadrantes do nosso país e do nosso planeta também. Ok? Então, até o pôr do sol, nós estamos aí no primeiro dia de Sivan, e o nosso rabino, né, Yitzhak Ginsburg, né, que escreveu aqueles 2 livros sobre Kabbalah para os Benei Noach, né, é um guia, uma luz para as nações, o que você precisa saber sobre Kabbalah. Esses 2 livros são a base aí para os Benei Noach estudarem. E foi escrito pelo nosso rabino aqui de Yitzhak Ginsburg, e o prefácio dos 2 livros teve aí o prefácio escrito pelo nosso Rav Yaakov Gerenstad, né, o líder do movimento Benei Noach Brasil. Então, esses 2 livros são indicados para quem quer estudar um pouco sobre Kabbalah. O mês de Sivan, ele é o 3º mês a partir de Nissan, né, onde temos aí o Pesach, e ele é o 9º mês a partir de Tishrei, onde nós temos o Rosh Hashanah, o Ano Novo Civil. E o mês de Sivan é o mês exatamente da outorga, né, da Torá, onde nós temos aí Shavuot, né? Há 3.333 anos houve a outorga da Torá. A letra para este mês é a letra Zain, né? É mais conhecida da forma portuguesada, né? O Z. Sivan é o 3º mês do ano, que está conectado ao 3º atributo divino, que é a misericórdia. Então, o número 3 está associado aos eventos ocorridos neste mês. Então, a outorga da Torá, ela é uma tríplice Torá, onde temos, né, a Torá, Neviim e Ketuvim, né? Foi entregue a um povo triplo, os Kohanim, os Leviim e Israelim, né, que é os sacerdotes, os levitas e os israelitas. E no 3º mês de Sivan, que foi também entregue, né, por 3 personagens principais nessa história, que é exatamente Moshe, Arão e Miriam. E o número que mais destacadamente aparece em toda a Torá é, sem sombra de dúvidas, o número 7, que é o valor da letra Zain, né? Então a letra Zain, ela tem o valor numérico 7. A Torá foi outorgada no Shabat. Então os nossos mestres trazem para nós essa observação importante, né? Então Shavuot, a outorga da Torá, aconteceu há 3.333 anos, né? Num Shabat. Então o Shabat, que é o 7º dia da semana, e nós estamos aí com a conexão com o número 7. Segundo o Rabi Yossi, a Torá foi entregue no 7º dia de Sivan. E a tribo, né, que está conectada com este mês de Sivan é exatamente a tribo de Zivulun, ou Zibulun, né, que inicia com a letra Zain. Nossos sábios identificam, né, o Zain com a letra, com a palavra, melhor dizendo, Zer, que significa isso mesmo. Entendeu a expressão? Isso mesmo, ou seja, né, significando o excepcional nível da profecia de Moshe, que o seu nível de profecia, ela é representada com a expressão de a vidraça transparente, né? Então, tudo em Moshe é transparente, tanto é que o seu rosto brilhava. O doador da Torá, ele próprio nasceu, que é o caso de Moshe, ele nasceu e faleceu no dia 7 de Adar, né? Então ele nasceu no dia 7 de Adar, e depois de 120 anos, no dia 7 de Adar, ele faleceu. O número 7 está aí também. O 12º mês do ano, né, está em conexão com Zer, que é o valor numérico da palavra Zer, por isso 12, ok? As porções da Torá em Sivan são do início do livro Bamidbar,
né? No sábado nós vamos completar a primeira paraxá do livro Bamidbar, e já ao pôr do sol do sábado, que nós estaremos entrando na primeira noite, primeiro dia de Shavuot, nós já entramos automaticamente na segunda porção do livro Bamidbar, o quarto livro da Torá, né? Conhecido como Números, né? E a tradução correta é no deserto. Então, a terceira porção que nós temos em Bamidbar é a Parashá Behalotecha, né? E ali nós temos a expressão que fala, e quando a arca viajava, né? Então, quando a arca viajava, quando o acampamento ele se movia, porque a nuvem da glória, né, de Hashem, ela se levantava e começava a mostrar o caminho a seguir. Então, imediatamente, todos se punham a viajar. Que é separado do texto da Torá, que o precede e que o segue, por 2 nuns, de cabeça para baixo. Nossos sábios nos ensinam que isso é para dividir a Torá em 7 livros, ao invés da divisão normal de 5 livros. Então, no nível mais profundo de estudo e questão da integridade da Torá, etc. e tal, nós temos aí os nossos sábios falando sobre esse aspecto aqui de dividir a Torá em 5 livros, né? E ao invés do normal, que normalmente tem aí 5 livros, né? Então, em 7 livros. Por isso tem uma divisão dentro desse aspecto aí. Então, alude-se a esse fenômeno o versículo: ela entalhou seu pilar 7. Juntos, Zaine e Rei, né? Que está dentro da palavra isso, Zer. Então, o valor de Zain é 7 e o valor de Rei é 5. Automaticamente, nós temos aí o número 12. Então, a divisão normal da Torá formam Zer, o nível singular da profecia de Moshe. Então, o formato da letra Zain é um Vav com uma coroa na cabeça. Isso representa a coroa de toda a alma do ser humano, principalmente dentro do aspecto judaico, a alma judaica, né, que recebeu a qual especificamente consiste de 2 níveis, né, 2 coroas, como ensinado por nossos sábios sobre a outorga da Torá, os próprios 10 mandamentos, que contêm 620 letras, e por isso 620 letras está conectado com a palavra hebraica keter, que significa coroa, né? Então, onde nós temos aí pelo nosso próprio Rabino Yitzhak Ginsburg, que fala num desses 2 livros sobre Kabbalah, que nos fala sobre as joias da coroa, né? Então, há um nível em que está especificamente conectado com o povo judeu, dentro desse aspecto, Keter, coroa, com 620 letras, né? Nas quais a Haseret Hadibrot, os 10 mandamentos, né? Ou os 10 ditos foram escritos. Então, há um nível específico para o povo judeu, e também, segundo o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, também há um nível para os Benei Noach, né, sobre a questão das 620 letras, ou seja, 613 preceitos especificamente para o povo judeu, e a diferença de 7, que corresponde às 7 leis de Noé, ou as 7 leis universais, especificamente para os não-judeus. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, ele nos fala sobre as joias da coroa. Nesse sentido, dizendo de forma bem simples, né? O nosso Rabino diz, né? As 620 joias da coroa do rei dos reis, ou seja, do único soberano, né? Então, a sua coroa, a coroa do grande rei, o único e o verdadeiro rei, que está acima de tudo e de todos,
o único Deus, o único Criador, o único Salvador. A sua coroa é composta por 620 coroas, ou aliás, por 620 joias, né, da sua coroa, que tem essa conexão, tanto com o povo judeu, com os Bnei Noach, ok? A Mazal, né, a sorte no sentido que fala do mês de Sivan, é o Teomim, que traduzido significa gêmeos. Então, os gêmeos simbolizam exatamente as duas tábuas, né, do pacto idênticas entregues a Moshe, ou seja, as duas tábuas, né, dos 10 mandamentos, do Aseret Hadibrut, elas são idênticas, são gêmeas, né? Então, por isso, Teomim também nesse sentido. Então, a outorga da Torá a Israel é chamado também de casamento entre Deus e o povo judeu. Por isso que os sábios falam dessa forma, né? Que a Torá, ela é a Ketubá, ela é o contrato de casamento entre Deus e o povo israelita, o povo judeu, ok? Então, em Shir Hashirim, o Cântico dos Cânticos, no capítulo 5, verso 2, é o nível mais elevado de casamento, onde é mencionado como noiva e noivo sendo gêmeos idênticos, né? Que fala Tamit, que nossos sábios leem como Teumat, né? O Tamit, os sábios leem como Teumat, né? Gêmeos idênticos, né? Por isso tem aquela expressão também chamada sobre a questão da alma gêmea, né? Está dentro desse aspecto aqui. Então, os gêmeos arquétipos que nós temos na Torá são exatamente os dois famosos irmãos, Iacov e Esav, né? Então, Iacov e Esav, Jacó e Esaú, são exatamente os gêmeos arquétipos, né? Então, esses gêmeos não somente não são idênticos, como são opostos. Mesmo assim, pelo poder da outorga da Torá, no mês de Sivan, os dois irmãos, os gêmeos, Iacov e Esav, né? Os mesmos são retificados, são corrigidos e tornam-se capazes, né, de se unirem para serem dois gêmeos idênticos, né? E por isso que os nossos sábios falam que nos dias de Mashiach, a redenção final, literalmente isto acontecerá. Os dois irmãos gêmeos, Iacov e Esav, nos dias de Mashiach, né, a redenção final, eles serão retificados plenamente. E aí não serão mais dois gêmeos arquétipos opostos, mas serão idênticos de fato, ok? Então, dessa forma, com eles sendo retificados, então tornam-se capazes de se unirem. E todo judeu, Iacov representa a boa inclinação, ao passo que Esav, ele representa exatamente a má inclinação. Então somos ordenados, né, a amar a Deus com todo o nosso coração, com ambas as nossas inclinações. Então, dentro desse aspecto aqui, né, o nosso Rabino Yitzhak Ginsburg, ele quer dizer assim, ó, dentro de você tem um Iacov e um Esav, que é exatamente representado pela boa inclinação e a má inclinação, né? Yetzer Tov, boa inclinação, Yetzer Hará, má inclinação. Então você tem dentro de você esses dois gêmeos arquétipos, os quais precisam ser de fato retificados. E isso acontecerá plenamente nos dias de Mashiach, né? Por isso o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala, né? Ele nos ensina, ó, a luz que há em ti, Yetzer Tov, a boa inclinação, representada por Iacov. Então, esta luz que há em ti, faça com que a escuridão, Yetzer Hará, a má inclinação, representada por Esav, faça com que essa escuridão venha a brilhar, ou seja, traga
Esav para Yaakov. Traga a má inclinação para a boa inclinação. Traga a escuridão para a luz que há em ti. Ok? Então, esse processo de retificação, nós não podemos cruzar os braços e esperar a redenção final, como Mashiach. Esse processo, ele começa agora. Ele vai ser concluído plenamente nos dias de Mashiach. Então, aquele que fica com o bracinho cruzado, esperando chover bênçãos do céu sem nenhum esforço, vai mais receber chuva de canivete aberto do que chuva de bênçãos. Então, cuidado com essa preguiça. A preguiça, ela tem espinhos terríveis, ok? Então, por isso, os esforços, a luta, a batalha do dia a dia, o você lutar para que realmente a boa inclinação, Yetzer Tov, não seja dominada pela má inclinação, Yetzer Hará, é uma luta nossa constante, que ela será até os dias de Mashiach. Então, esse processo ele começa agora, em nossas vidas, nesse dia que nós chamamos de hoje, ok? E ela vai ser completada, aperfeiçoada plenamente nos dias de Mashiach. Então, dessa forma, as duas tábuas do pacto, né, Haseret Hadibrot, conhecida como os 10 mandamentos, ou as 10 palavras. Então, a tábua da direita, ela representa exatamente o lado de Yaakov, Yetzer Tov, né, a boa inclinação. E a tábua esquerda, ela representa exatamente o lado de Esav, a má inclinação. Aí você vai falar, mas peraí, quer dizer que as duas tábuas, então tem uma que é da esquerda e, portanto, é coisa ruim? Não, calma aí, não é assim também, né? Não é toda coisa que está na esquerda que significa que não serve, não presta, etc. e tal, né? Então, nós precisamos saber tirar, né, aquilo que é bom de todos os lugares, sem sombra de dúvidas, ok? Então, aqui está falando exatamente dentro desse aspecto que a tábua da esquerda, ela representa Esav. Por que ela representa Esav? A primeira tábua da direita, ela está conectada exatamente com Yetzer Tov, a boa inclinação, com Yaakov. Entre elas está lá, né? Servir e adorar somente a Deus, não fazer idolatria, não levar o seu santo nome em vão, honrar o pai e a mãe, certo? Então nós temos esse aspecto aí, né? Tem a questão do guardar, o lembrar, o honrar o Shabat, etc. e tal. Enquanto que a tábua da esquerda, ela representa Esav, quer dizer, a questão do Yetzer Hará, a má inclinação. Por quê? Porque lá está escrito, entre outras coisas, não assassinarás, não adulterarás, né? Não roubarás, né? Então, é exatamente isso daí, né? Exatamente que está conectado com a má inclinação, roubar, assassinar, adulterar, cobiçar as coisas do próximo e por aí afora vai, né? Levantar o falso testemunho contra o próximo, etc. e tal. Então é nesse sentido aí, ok? Então não matarás, etc. e tal. Então são exortações, né, mandamentos negativos, exatamente, que significa que não deve ser feito. Então é dentro desse aspecto aí, ok? E a tribo, né, deste mês é Zevulun, né? Zevulun é comumente retratado como o homem de negócios que sustenta o estudo de Torá do seu irmão Isahar. Na Kabbalah somos ensinados que sempre há algo mais elevado numa causa que no seu resultado, né? Segundo esse princípio, o Arizal, ele explica que a origem da alma de Zevulun está em Keter, coroa, acima daquela da alma de Isahar, que é sabedoria, Hormá. Então, dentro desse aspecto aqui, o que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg quer mostrar para nós que, veja bem, a Isahar,
ele estava se dedicando ao estudo da Torá. E Zevulun, né, ou Zivebulun, né, ou ela traz para, ou Zebulun, né, traz para nós a questão que, assim como a tribo de Zebulun estava sustentando todas as necessidades, tanto do aspecto físico, material, financeiro, e também ter as condições espirituais para se dedicar completamente aos estudos de Torá, para poder o quê? Ensinar. Então, Zebulun, ele sustentava financeiramente em todos os aspectos. E vejam bem que, segundo Arizal, um dos grandes sábios do povo judeu, fala que Zebulun, ele estava num nível mais elevado do que próprio Isahar. Enquanto Zebulun estava em Keter, coroa, um nível acima de Hormá, sabedoria. Por quê? Porque ele não se dedicava ao estudo da Torá essencialmente, todos os dias. Mas ele fazia o quê? Ele sustentava os seus irmãos, Isahar, a sua tribo, para se dedicarem à questão do estudo da Torá. Por isso que os nossos sábios falam que quando se aplica Tzedaká, onde há estudo da Torá, para com aqueles que trazem estudos da Torá, para que realmente possa cada vez mais eliminar o trabalho secular para se dedicar mais plenamente ao estudo da Torá, né? Exatamente esses que o fazem, eles estão num nível, espiritualmente falando, para se entender, né, um nível acima, como Zebulun. Por quê? Porque estão sustentando aquilo que é essencial para o universo, para os 4 reinos. Então veja a importância, entre outros fatores a mais, da Tzedaká. Então pense sobre isso daí, é importante. O nível da Torá em si revelado a nós no Sinai, exatamente ao nível de Keter, a coroa da Torá. Como indicado pelo fato que os 10 mandamentos, ou Aseret Hadibrot, os 10 ditos, ou as 10 palavras, possuem exatamente 620 letras, que corresponde ao valor numérico da palavra Keter, que significa coroa. A própria tribo de Zebulun é ordenado a estudar a Torá. Seu estudo da Torá está no nível de Keter, ok? O sentido, né, a direção para este mês é caminhar. E esse caminhar significa exatamente o quê? Progresso, dinâmica. Esse sentido significa que nós não podemos ficar parados, estacionados. Você não é um poste, você não é um bicho preguiça, ok? Então, cuidado com essa história. Então, aqui, caminhar significa o sentido de contínuo progresso, contínua dinâmica. Cada lei da Torá é chamada a uma halachá, da palavra caminhar. Nossos sábios interpretam o versículo do profeta Abacuque, capítulo 6, verso 4, as caminhadas do mundo são para ele, no sentido de que todo o nosso andar, toda a nossa jornada é para Deus. Então, é por isso que desde o nosso despertar até o nosso deitar, a nossa caminhada, a nossa jornada é para Deus. Então a Torá nos proporciona a força para caminhar adiante, deixar nosso local de origem a fim de encontrar e elevar as centelhas divinas caídas presentes em toda a realidade, né? Então nós temos diante de nós a questão de nós temos a tarefa suprema, que é transformar o mundo como moradia de Deus. E dentro disso nós temos tarefas auxiliares, né? Exatamente para somar a tarefa suprema. Entre essas tarefas auxiliares, além do estudo de Torá,
e além da de Tzedaká, nós temos essa questão aqui de recolher as centelhas divinas caídas pelo caminho. Sejam centelhas divinas caídas nossas, nas quais nós resgatamos. Então aí nós vemos a importância do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Então nós recolhemos a nossa centelha divina. Baruch Hashem. Agora, temos outras centelhas divinas caídas por aí, de pessoas que não estão conectadas com Deus, não estão conectadas com o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica. Então essas centelhas divinas caídas, ou seja, pessoas, vidas humanas que não estão nessa conexão, nós precisamos pegar estas centelhas divinas e fazer com que elas sejam abrasadas, para que sejam acesas, né, nos corações, no intelecto, na mente, na alma de cada pessoa, para que possa andar com Deus, somar conosco na nossa jornada monoteísta. Então, por isso, é nesse sentido que Devarim, Deuteronômio, capítulo 33 e o verso 18, nos fala sobre a bênção para com Zebulun, né, ou Zevulun. Feliz Zebulun quando sair, né? Então a sua jornada, a sua caminhada, ela será abençoada e ele será feliz. Enquanto os anjos, né, que não mereceram receber a Torá, são chamados apenas de espectadores, pois não possuem a essência dinâmica da vida. As almas, né, que receberam a Torá, então eles são chamadas de caminhantes entre os espectadores, né? Então, por isso, né, você tem algo a mais do que os anjos. Por isso que nós temos aí o salmista, quando ele fala que Deus o fez, né, maior do que os anjos, né? Exatamente por causa disso, porque o ser humano, ele tem a graça, né, divina de poder receber em si a Torá, a presença divina, e através disso ele seguir em frente, em marcha, na força da Torá, ok? Então, por isso, é dito também, né, em Terrilim, Salmos 84:8, elas, as almas, né, que estudam a Torá e cumprem seus mandamentos, prosseguirão de força em força, né? Então, quando nós nos dedicamos ao estudo da Torá, em apoiar os estudos de Torá, nós estamos dentro dessa bênção aí. Então, os nossos sábios interpretam que isso significa: os justos não têm descanso, tanto neste mundo presente, como no mundo vindouro, no Olam Rabá. Segundo o pensamento racídico, né, fala que o estado absoluto de tranquilidade e repouso do mundo vindouro, a alma do justo vive simultaneamente o senso de progresso infinito e caminhar adiante. O senso de tranquilidade é o senso do mês de Kislev, é o terceiro mês a partir de Tishrei, de Rosh Hashanah, o mês que completa Sivan, que é o terceiro mês a partir de Nissan, que é o ciclo do ano. Então, nesse aspecto aqui, é exatamente o quê? É um caminhar adiante constante, ou seja, nada de preguiça, nada de dá um tempo para mim aí. Esse negócio de dar um tempo para mim aí é perigoso, né? Muita gente já perdeu muitas excelentes oportunidades na vida, tanto na sua vida amorosa, na sua vida social, na sua vida profissional e muitos também na própria vida espiritual. Por quê? Porque pediram um tempo. Oh, dá um tempo para mim aí. É muita coisa para minha cabeça. Dá um tempo para mim. Eu preciso pensar, eu preciso refletir, que não sei o que lá, né?
E nós temos aí diante de nós, né, a grande mensagem de Shavuot, onde nos fala exatamente o que? Faremos e ouviremos, que significa obedeceremos e em seguida vamos estudar para compreender. Então esse negócio de pedir um tempo aí é um perigo, ok? Então é assim o mês de Sivan que nos traz essa questão. O nosso progresso, ele é infinito, como é o nosso Deus. E o controlador exatamente deste mês de Sivan é o pé esquerdo, né? Então, quanto a qualquer par de direito e esquerdo, o direito é relativamente espiritual, ao passo que o esquerdo é relativamente físico, né? Não vem colocar um negócio de mal aí não, ok? Então, quanto à questão dos nossos pés ou pernas, então o direito ele sempre tem um significado espiritual e o esquerdo ele sempre tem um significado físico, a nossa vida do dia a dia. Por isso os nossos sábios, né, eles dizem, ele estendeu sua mão direita, o eterno, o criador, o único criador, sua mão direita criou os céus. Então, quando ele estendeu a sua mão direita, ele criou os céus. E quando ele estendeu a sua mão esquerda, ele criou a terra. Por isso, direito espiritual, esquerdo físico. O nosso mundo é inferior aqui, ok? Quando vimos a fala, o sentido de Nissan é controlado pelo pé esquerdo. Então, caminhar, o sentido de Sivan, é controlado pelo pé esquerdo, ou seja, o sentido de Nissan, corrigindo, é controlado pelo pé direito. E caminhar no sentido de Sivan é controlado pelo pé esquerdo. A fala assemelha-se ao caminhar, pois encontramos frequentemente nas escrituras a expressão língua caminhante. Então, essa expressão de língua caminhante é sobre a fala, que é mais espiritual que o caminhar, literalmente falando, pé direito, pé esquerdo, né? Dentro desse aspecto aí. Então, embora ambos possuam uma dimensão interior espiritual, ou seja, fala, o sentido de liderança, caminhar, o sentido de progresso, certo? Então, Mishlei, capítulo 10, verso 9, né, Provérbios fala, aquele que caminha com sinceridade, caminhará com segurança, né? Lembra aquela questão, né, de quem mente? Ele fala uma mentira hoje, amanhã ele precisa falar uma outra mentira para sustentar a mentira de hoje, e assim sucessivamente. Obviamente não vai se sustentar por muito tempo, porque a mentira é um caminhar falso, enganoso. E aí é aquele famoso ditado, o peixe vai morrer pela boca. Porque mais um pouco para frente, ele vai falar uma mentira que vai contradizer a primeira mentira, e aí ele é pego no seu flagrante, né, da mentira. Enquanto que aquele que caminha de fato com sinceridade, ele fala uma verdade hoje, daqui a 10 anos, pergunta para ele sobre essa questão. Ele vai falar exatamente a mesma coisa. Porque a verdade, ela é contínua. Então, quem é sincero hoje, o será daqui a 10 anos. Quem fala a verdade hoje, ele falará a mesma verdade daqui a 10 anos. Ele não precisa ficar aí perturbado. Como que eu vou sustentar a mentira que eu disse ontem? Eu tenho que inventar outra mentira hoje, e assim sucessivamente. Então, lá na frente, quando ele for perguntado alguma coisa, ele vai falar algo que vai lhe contradizer a sua primeira mentira. Então, vai ser aquela questão, vai cair a máscara, entendeu? E aquele que anda em sinceridade, ele sempre está de cara limpa, não precisa nem de óleo de peroba para ficar passando na cara de pau, né? Então ele sempre tem a cara limpa. Então acabou, é isso daí. Então a sinceridade, ela é chamada de temimut,
temimut. É a propriedade do pé esquerdo, que é a sefirá de Hod. Segurança é bitachon, é a propriedade do pé direito. Então a sefirá de Netzach, confiança, dá à pessoa a capacidade de falar claramente sem gaguejar, que na boca corresponde a tropeçar para os pés, né? Então aquele que não anda em sinceridade, ele gagueja, ele tropeça, né? Ele não tem firmeza, né? Então por isso o versículo sugere, né, que a pessoa deve caminhar esquerda-direita, pois é o pé esquerdo que governa o ato geral de caminhar. Lembra aquela ordem militar? Esquerda, direita, esquerda, direita. Esquerda mais forte. Entendeu? Então, que dá firmeza, né? O pé esquerdo dá firmeza no ato geral de caminhar. Então, amados, esquerda, direita. E vamos em frente. Certo, Claudemir? É isso daí, amados. Ok? Baruch Hashem. Vamos então para a nossa terceira aliá, capítulo 2, verso 1 a 34. Ok? Malu, Distrito Federal, lá de São Sebastião, Brasília. Tá por aí também. A Inês Martins, aqui de Pirajuí, Baruch Hashem. O Luiz Ribeiro, Itaquera, Grande São Paulo, formando o quadro aí do pessoal, Baruch Hashem. Amados, o que nós temos hoje são detalhes do acampamento. Então, o que nós temos aí como detalhe do acampamento? É isso daí, Claudemir. Sim, sim, esquerda, direita. Então, né, a nossa aliá de hoje, a terceira aliá, ela fala exatamente sobre detalhes do acampamento, onde a palavra do nosso Rebbe Menachem Mendel fala proteger o santuário interior, ok? Então, dentro desse aspecto, nós temos aqui, não sei se vai dar para vocês verem direito, né? Deixa eu ver aqui, né? Essa daqui é a visão do acampamento. Infelizmente, vocês estão aí vendo tudo, as palavras como um espelho, né? Então não dá. Mas no centro de tudo aí, esse retângulo, né? Que tem no centro de tudo, é o santuário. É exatamente o Mishkan, o tabernáculo no deserto. E em volta do tabernáculo, né? Nós temos aí com referência a norte, sul, leste, oeste, né? Nós temos as 12 tribos de Israel, né? Realmente aí em torno, né, do santuário. Então nós temos as 12 tribos. Dentro das 12 tribos, nós temos aí também, do lado norte, nós temos os descendentes de Merari, do lado sul, os descendentes de Kehat, e do lado oeste, ou seja, atrás do tabernáculo, nós temos os descendentes de Gershon. Esses três primogênitos aqui, ou melhor dizendo, os três líderes, né, aqui dessa cobertura mais próxima ao tabernáculo, são descendentes de Levi, são filhos de Levi, que é Gershon, Kehat e Merari. Então eles estão do norte, Merari, sul, Kehat, e oeste, atrás do tabernáculo, está Gershon. À frente, na posição leste, que significa em frente, está dentro da jornada pelo deserto, estão exatamente quem? Moshe, Arão e os filhos de Arão vão à frente, posição leste, seguindo em direção à terra prometida, ok? Dentro dessa mesma posição, então nós temos à frente de todo o acampamento, porque vejam bem, aqui é o acampamento, é um organismo, é um só, não são vários, é o
acampamento, significa um único acampamento. Moveu um, move-se todos. Parou um, para-se todos. E assim sucessivamente, ok? Então, à frente do tabernáculo, em direção à terra prometida, posição leste, nós temos aí, próximo ao tabernáculo, nós temos Moshe, Arão e os filhos de Arão. À frente deles, como proteção, à frente está o acampamento de Yehudá, formado pelas tribos Yehudá, Isahar e Zevulum. Estão à frente, né? Aqui nós temos exatamente aquilo que foi comentado ontem sobre a questão dos 3 censos, onde nós temos aí, aqui no capítulo 2, o 3º censo, ou a 3ª contagem. Por isso que já está aqui, dentro desse aspecto, Yehudá, Isahar e Zevulum à frente, porque está falando sobre uma questão de estratégia de batalha. Seja qual for o inimigo que se apresentar pela frente, então as 3 tribos, o acampamento de Yehudá, já está devidamente preparada para tal. E ao mesmo tempo, protegendo e preparando o caminho para o andar de todo o acampamento, seguindo o acampamento de Yehudá, ok? Pelo lado norte, né, além dos descendentes de Merari, que estão mais perto do tabernáculo, e um pouco mais distante, está o acampamento de Dan, formado pelas 3 tribos, Dan, Asher e Naphtali. Do lado sul, portanto, de frente, norte é à esquerda, lado sul é à direita do acampamento. À frente está o acampamento de Yehudá. Então, pelo lado norte, né, o lado esquerdo, nós falamos aqui sobre a questão do acampamento de Dan, e do lado sul está, além de Querate, próximo ao tabernáculo, um pouco mais distante, está o acampamento de Reuven. O acampamento de Reuven é formado por Gad, Shimon e Reuven. E na retaguarda, além dos descendentes de Gershon, mais próximo ao tabernáculo, um pouco mais distante, está o acampamento de Efraim, formado pelas 3 tribos, Beniamim, Menashe e Efraim. Então aqui está o acampamento em torno de todo o tabernáculo. O centro é o tabernáculo. E o centro do tabernáculo é exatamente o Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do tabernáculo e o lugar mais sagrado para o povo judeu. Então podemos dizer assim, é o coração de Deus, é o coração do povo judeu. Ou podemos também dizer assim, como nos falam outros sábios, né? É o portal da dimensão espiritual onde Deus se conecta com os mortais. Entendeu? Então, é dentro desse aspecto aqui que nós temos o acampamento aí. E exatamente aqui, nesse caso aqui, então cada tribo vem com a sua contagem, que foi feita do censo, né? E no qual, no final, somam-se 603.550 judeus a partir dos 20 anos de idade, né? E como vimos ontem, somente a tribo de Levi, que todo varão é contado a partir do 1º mês. Ele completou 30 dias, então ele já é contado como parte integrante e ativa da tribo de Levi, ok? Então, esse daqui é sobre a formação, os detalhes, né, do acampamento. E para finalizarmos, né, nós temos aí a palavra do Rebbe, que nos fala exatamente sobre proteger o nosso santuário interior. Então nós estamos vendo aqui, de fato, a proteção para com o santuário, né? A primeira pergunta é:
O santuário precisa de proteção? Precisa? Se o santuário é o lugar mais sagrado e é onde tem a revelação divina, então o santuário não precisa de proteção, Deus cuida. Seria simples isso, né? Só isso? Não. Mas Deus não quis ficar com essa questão simples, não. Ele falou, não. Deus falou, não, eu não vou cuidar do santuário sozinho, não. Eu vou colocar vocês para colaborarem comigo na guarda do santuário. Então aí, realmente, o ser humano foi envolvido em guardar o santuário. Então aí é de fato onde que começa a acontecer os grandes milagres. Por quê? Porque o ser humano, a partir do momento que ele caminha com força, determinação, esquerda, direita, então quando ele caminha com força, com determinação, né, com persistência, perseverança, com vinculação, com nobreza, então aí ele se une a Deus, e aí Deus faz a parte dele, que são as coisas sobrenaturais, os milagres. Então, seria muito fácil o santuário não precisar desta proteção que nós vimos aqui. Mas Deus, ele colocou o ser humano para trabalhar e não ser bicho preguiça e nem poste. Porque se Deus quisesse que nós fôssemos bicho preguiça ou poste, ele simplesmente diria, ó, deixa o santuário por minha conta e vocês ficam aí na sombra e água fresca. Não, vocês têm que se envolver. Esse negócio aí que não é comigo, não tem nada a ver com Deus. Ah, não, isso não é comigo. Deixa eu fora disso. Então você vira um bicho preguiça, um poste, certo? E aí fica aí, né? Não vê nada, não experimenta nada e fica com uma vida vazia. E por que que Deus colocou o ser humano no trabalho, no serviço divino? Para que, além de ter mérito, ele veja que a sua vida não é vazia. A sua vida tem propósito, tem objetivo. Você não pode ser uma bexiga. Então a sua vida precisa ter sentido. E é por isso que o serviço divino é importante. E aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel fala, proteger o nosso santuário interior. Então dentro desse aspecto você diz assim, bom, eu sou um santuário de Deus, beleza, Baruch Hashem. Então eu não preciso cuidar de mim, não preciso comer, não preciso beber, não preciso me vestir, etc e tal, não preciso dormir, etc e tal. Ele vai cuidar. Aí você cruza os braços e fica 24 horas, 48, 72. Vai dar certo essa história? A fome, a sede, a fraqueza, o sono. Aí começa a confusão da mente. Aí você entra em parafuso. Aí você vira um morcego, fica de ponta cabeça, não sabe mais para onde que vai. Não. Deus, ele formou o ser humano à sua imagem e semelhança, não foi à toa. Então, por isso, nosso serviço para Deus é importante. Então, por isso, devem acampar ao redor da tenda do encontro, isto é, o Mishkan, diz o Eterno. A disposição do acampamento do povo ao redor dos 4 lados do Mishkan, o tabernáculo no deserto, simbolizava a sua proteção ao edifício sagrado e à Torá, que ficava no seu recinto sagrado mais interior, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Certamente a Torá, ela não necessita de proteção, pelo contrário, é a Torá que de fato e os seus mandamentos que nos protegem. Contudo, Deus escolheu nos confiar a nobre missão de resguardar a Torá. De maneira análoga, devemos salvaguardar nosso santuário interior pessoal.
nós não podemos descuidar dele, que se encontra dentro de nosso coração e de nosso lar, das ameaças provenientes dos 4 lados. Ou seja, esse santuário interior pessoal, ele se encontra no seu interior, no seu coração e no seu lar, família. Não pode se descuidar nem da Torá no seu coração, nem da Torá na sua família, na sua casa. E assim, é para exatamente proteger das ameaças provenientes dos 4 lados. Então, assim diz o nosso Rebbe Menachem Mendel. Do lado norte, nós temos a ameaça da fria indiferença à espiritualidade. Se você pegar o nosso globo terrestre e você pegar aí o extremo norte, né? Você vai ter aí as grandes e poderosas geleiras, a frieza, né? A indiferença da espiritualidade. Do lado sul, as ardentes paixões sensuais. Você pega aí o lado sul do globo terrestre, temos aí as localizações das maiores temperaturas, não é verdade? Então, conexão com as paixões sensuais, as ardentes paixões sensuais. E depois nós temos aí, né, com referência ao leste, à frente, a autogratificação por nossos brilhantes sucessos, representado exatamente pelo esplendoroso amanhecer. O leste, à nossa frente, fica exatamente o nascer do sol, né? Então representa aí, de fato, a autogratificação, né? O elevar-se do ego, o egocentrismo e etc. Então é uma ameaça, proteção contra estas coisas, né? A questão de o vislumbre brilhante do sucesso, né? Então aí a pessoa acaba se esquecendo a quem ele deve agradecer pelo sucesso e etc e tal, né? Então, e do lado oeste, né, que é exatamente as costas, se o sol ele nasce a leste, lá na frente, então ele se põe aqui. Isso significa o quê? O obscuro desespero representado pelo anoitecer, a escuridão, as trevas. Então, dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel diz: vamos proteger o nosso santuário interior. Qual interior? Dos nossos corações, a nossa vida interior e o nosso lar, que é a família. Então, por isso, amados, realmente protegendo o nosso santuário interior. Baruch Hashem, boa degustação, boa reflexão e uma excelente determinação, né? Fazendo com que Yetzer Tov traga o Yetzer Hará para ter uma retificação, já começando esse processo e cada vez mais nos dedicando ao serviço divino. Pela graça bendita e pela permissão de Hashem, se Mashiach não se revelar até amanhã, estaremos aqui de volta. Baruch Hashem. Shalom, shalom. Até amanhã.